Vieira da Cunha, sou professor do programa de pós-graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas, aqui da UFSC Campo Joinville. E nós estamos aqui hoje reunidos, no dia 29 de maio, às 13h30 da tarde, para a defesa de dissertação de mestrado da aluna Camila Borba Silva Zanzi, cujo título do trabalho é Investigação da soldagem PTAP, visando aplicações de revestimento em moldes de injeção. Então, estamos aqui hoje reunidos, na presença da professora Ana Sofia Climaco de Oliveira, professora da UFPR, especialista em processo PTAP, professor Vitor Manuel Vergara Dias, da Universidade de Antofagasta, no Chile, também especialista no processo de soldagem PTAP, o professor Hélio Ormeu Ribeiro, do Instituto Federal de Santa Catarina, também especialista em processo de soldagem PTAP, e o professor, membro interno, nosso colega aqui, o professor Carlos Maurício Sachelli, especialista em moldes de injeção. Então, eu creio que dificilmente eu conseguiria completar, né, formar uma banca tão competente no assunto quanto esta para avaliar o trabalho da Camila, e por isso eu gostaria de lhes dar o meu sincero agradecimento, né, eu gostaria de agradecer enormemente vocês por aceitarem estar aqui conosco para avaliar o nosso trabalho, o trabalho que a Camila conduziu sob minha orientação, e que ela agora terá 50 minutos para apresentar, e depois disso nós teremos o período de arguição da banca, né? Desde então, queria informar que essa sessão de defesa ela está sendo transmitida ao vivo no YouTube, no canal do YouTube do LTS, do nosso laboratório. Então, por isso que aqui a gente só tem a banca presente e a Ana Luísa, que é quem está aqui para poder transmitir no canal do YouTube. As outras pessoas não estão aqui na sala, estão olhando lá pelo YouTube, e que também essa sessão está sendo gravada, porque depois, uma vez ela sendo online, o vídeo tem que ser disponibilizado para o programa. Então, nesse momento é isso. Camila, você tem até 50 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Eu vou desligar a minha câmera, todos aqui vão desligar a câmera, desligar o microfone, para que a gente tenha a menor interferência possível na sua apresentação, tá bom? Boa sorte. Beleza, muito obrigada. Eu vou transmitir aqui, só compartilhar a tela, né? Aqui não tá indo. Só queria confirmar, tá todo mundo vendo, assim, tá certo? Estão me ouvindo? Só para... Eu estou vendo e estou te ouvindo. Vendo e ouvindo, tudo bem. Tá vendo e ouvindo. Muito beleza. Então, boa tarde, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do meu orientador, o professor Tiago, e também os membros da banca aqui presentes hoje, a professora Ana Sofia, o professor Sachelli, o professor Hélio e também o professor Vitor. E o título da minha apresentação de hoje é Investigação da soldagem PTAP, visando aplicações de revestimentos em moldes de injeção. Bom, a injeção de alumínio em alta pressão é uma tecnologia cada vez mais utilizada, né, para a fabricação de componentes automotivos diversos. Porém, esses moldes eles acabam sendo expostos, então, a condições operacionais severas, que são provenientes da pressão de injeção e também das variações de temperatura que ocorrem em cada ciclo de injeção, o que faz, então, com que eles acabem sofrendo com desgaste e fadiga térmica, e esses fatores acabam, então, afetando a qualidade superficial dessas peças fabricadas e também a produtividade do processo. Nesse contexto, então, no Brasil, foi instituído o programa Rota 2030 para ampliar a inserção global da indústria automotiva brasileira pelo incentivo à redução de custos e também da inovação tecnológica no setor produtivo automotivo. Dentro do programa Rota 2030, a gente tem um projeto Melhoria no Projeto de Ferramentas de Injeção de Alumínio, que é coordenado pela UFSC em parceria com outros institutos de ciência e tecnologia, que tem um foco, então, em melhorar as propriedades de resistência ao desgaste e também fadiga térmica desses moldes. E nesse contexto, então, vislumbra essa aplicação da soldagem de revestimento, buscando a obtenção de moldes com uma maior vida útil, sendo que o processo PTAP ele possui, então, destaque, né, por realizar depósitos com bom acabamento superficial e baixo índice de diluição.
Bom, contudo, a gente não encontrou na literatura a aplicação desse processo para o revestimento superficial desses moldes, o que mostra, então, que a gente tem uma lacuna a ser estudada. Por isso, o objetivo desse trabalho é da gente investigar os aspectos operacionais do processo PTAP e a sua relação com a formação dos cordões de solda, visando, então, a aplicação de revestimento em cavidades de molde de injeção de alumínio. Em relação aos objetivos específicos, a gente tem, então, de caracterizar o comportamento de diferentes materiais de adição em diferentes configurações de alimentação, em relação à vazão do gás de arraste e também da taxa de alimentação do pó, investigar sistematicamente os efeitos dessas principais variáveis e parâmetros de processo PTAP nas características morfológicas e de índice de diluição dos depósitos obtidos, e também de determinar a parametrização mais adequada desses depósitos, a fim de a gente realizar, então, o revestimento superficial do aço H13 com o pó metálico Stellite 1. Bom, a injeção de alumínio é um processo de fabricação de grande importância para a indústria automobilística, uma vez que os componentes em liga de alumínio têm uma baixa densidade, o que vai, então, acarretar num baixo peso e, consequentemente, numa melhor eficiência energética desse veículo. Esses moldes de injeção, eles acabam sendo utilizados, então, nesse processo de fundição, eles sofrem com tensões de origem térmica, que ocorre devido ao choque entre o ácido da matriz e o alumínio líquido, gerando, então, um fenômeno de fadiga térmica que acaba reduzindo, então, a vida útil desses moldes. Esse fenômeno ele é responsável por 80% das falhas nesses moldes, isso porque esse choque térmico ele acaba resultando, então, na nucleação e também na propagação de microtrincas térmicas, que podem acabar evoluindo para trincas catastróficas. Uma melhoria, então, uma alternativa para a gente melhorar a vida útil desses moldes, então, seria a escolha correta do material dessa ferramenta, em que são indicados, então, usar essa ferramenta para trabalho a quente na fabricação desses moldes, sendo os mais usados o aço H13 e o H11, por eles serem, então, materiais que apresentam uma boa resistência à fadiga térmica e também tenacidade em temperaturas mais elevadas. Além disso, a gente tem também o aço Diervar e o Dacmedic, que eles são utilizados em regiões mais críticas do molde, por eles terem, então, características de maior ductilidade e dureza e também resistência à fadiga térmica. Porém, também é necessária atenção aos tratamentos térmicos de superfície que são aplicados nesses moldes. Uma solução, então, para o revestimento superficial consiste na soldagem de revestimento e um processo que pode ser utilizado é o processo PTAP, sendo que durante a soldagem de revestimento é fundamental que a gente tenha, então, o controle sobre esse processo e as variáveis e parâmetros de soldagem que são utilizados para a gente obter, então, um cordão de solda com perfil geométrico mais característico de maior largura, menor penetração e também um baixo índice de diluição. Isso porque a gente busca, então, recobrir uma maior área dessa peça com menor número de passes. E por isso a gente sabe que alguns parâmetros e variáveis do processo PTAP, eles acabam afetando diretamente, né, no índice de diluição e também da morfologia desse depósito. Como eles, por exemplo, o DBP, que seria a distância da face externa desse bocal até a superfície do substrato e está relacionado com a operacionalidade do processo. A gente tem também a taxa de alimentação de pó, que quanto maior for essa taxa, menor vai ser a diluição, isso porque a poça ela vai agir, então, como um isolante térmico, né, entre o arco e o metal de base, e quanto maior for essa quantidade de pó que está sendo alimentado, mais calor vai ser retirado do processo para fundir esse material que está sendo adicionado. A gente tem também a vazão do gás de arraste, que é usado para carregar esse pó, né, do alimentador de pó até o bocal constritor e vai permitir a entrada dessas partículas de material no arco voltaico. A gente tem também o gás de plasma, que seria responsável pela abertura e também manutenção do arco voltaico e está relacionado com a rigidez desse arco. E em excesso ele acaba promovendo, então, uma maior velocidade do jato de plasma, que vai acabar acarretando uma maior penetração desse cordão de solda. Além disso, também a gente tem o recuo do eletrodo, que seria a distância entre o eletrodo de tungstênio e essa face externa do bocal constritor, que acaba variando, então, com o modelo da tocha que é empregada durante o processo e também está relacionado com o grau de constrição do arco e vai influenciar, então, na área da incidência do arco sobre o substrato. Além disso, a gente tem também a corrente de soldagem, que, quando é utilizado correntes muito altas, elas acabam, então, ocasionando o excesso de penetração do cordão e, consequentemente, da diluição. E, além disso, a gente tem também a composição química dos materiais que são empregados durante o processo. Bom, na literatura, a gente tem alguns trabalhos, né, que são apresentados a respeito do PTAP, e um deles é esse, desse autor, que ele avaliou, então, o efeito da corrente de soldagem e da taxa de alimentação do pó na morfologia do cordão de solda, e para isso ele usou, então, chapas de aço carbono 1020 e o aço inox 316L como o material de adição,
e como resultado ele obteve, então, que ao a gente manter fixa, então, essa taxa de alimentação e aumentar a corrente de soldagem de 70 para 150 amperes, a gente tem um aumento dos valores de penetração, de largura e também do índice de diluição desse cordão, tanto para uma taxa de 9,5 gramas por minuto quanto a de 11,5. Ainda em relação à diluição, esse autor afirma, então, que a gente tem a redução da diluição quando a gente aumenta a taxa de alimentação de pó, ao analisar os resultados por uma mesma corrente de soldagem, só que a gente observa que para uma corrente de 70 amperes isso não aconteceu, né, com esse estudo desse autor. E uma hipótese que a gente coloca é que esse aumento ele pode ter acontecido, uma vez que pode ter ocorrido o entupimento dos canais de injeção de material, né, dessa tocha durante o experimento, o que faria com que menos pó fosse injetado no arco principal e mais energia fosse direcionada para o substrato, aumentando, então, esse valor de diluição. A gente tem também um outro trabalho, nesse aqui os autores avaliaram, então, o efeito da composição química dos substratos e na morfologia do cordão de solda. Para isso, eles usaram, então, chapas de aço carbono 1020, o aço inoxidável 304 e também 410, para a deposição do Stellite 1 sobre esses materiais. Para isso, então, os ensaios foram realizados em 2 conjuntos diferentes, sendo que no conjunto 1 foi utilizada uma baixa taxa de alimentação e o pré-aquecimento do substrato, e já no conjunto 2 a gente tem uma maior taxa de alimentação sem o pré-aquecimento desse substrato. E nesse contexto, então, esses autores observaram que nesses 2 conjuntos avaliados, né, os substratos de aço inoxidável, eles têm maiores índices de diluição, isso porque o aço inoxidável ele tem uma condutividade térmica que é inferior à do aço carbono, o que faz, então, com que esse substrato vá absorver mais calor e resulta no resfriamento mais lento dessa poça de fusão, promovendo, então, uma maior diluição desse depósito. Bom, então, de modo que a gente pudesse alcançar os objetivos propostos de forma mais eficiente nesse trabalho, o trabalho, então, foi estruturado em etapas, em que cada etapa ela foi idealizada para a gente promover, então, as informações e também os recursos necessários para a gente auxiliar nas etapas seguintes. A primeira delas foi, então, a gente fazer a caracterização da taxa de alimentação do pó, para a gente, então, compreender as características e como é o comportamento da alimentação desse pó no processo PTAP, com o equipamento que é disponível no LTS, que é o Laboratório de Tecnologia da Soldagem, onde foram realizados esses ensaios. E a gente sabe também que alguns fatores acabam influenciando nessa taxa de alimentação de pó, como, por exemplo, a tocha de soldagem, o tipo do pó metálico, a vazão do gás de arraste, o limpador de pó e a configuração em si da bancada de ensaios, né? Uma vez que o ADP que foi utilizado no trabalho é do tipo válvula rotativa, a gente sabe, então, que a taxa de alimentação de pó ela vai ter relação com a velocidade de rotação desse motor. Por isso, então, a necessidade de caracterizar essa taxa de alimentação em ensaios sem a presença do arco voltaico, para a gente, então, avaliar o efeito da vazão do gás de arraste e também da velocidade de rotação desse motor do ADP na taxa de alimentação. Essa aqui, então, foi a estrutura utilizada para a realização desses ensaios, né? E nesses ensaios foram utilizados, então, 2 ligas metálicas diferentes, o Inconel 625 e também o Stellite 1. Bom, em relação às variáveis avaliadas nesses ensaios, a gente usou, então, vazões do gás de arraste de 1 até 4 litros por minuto, com incremento a cada 1 litro por minuto dessa vazão, e também velocidade de rotação do motor de 1 a 5 RPM, também com incremento a cada 1 RPM. Devido ao modelo da tocha de soldagem que foi utilizada, essa tocha ela possui, então, 4 canais de alimentação distintos, e por isso a gente teve a necessidade de elaborar um dispositivo que permitisse a estratificação desse pó para esses canais de alimentação. O armazenamento do pó nos recipientes, ele só ocorreu depois que a alimentação de material ela entrou num regime estacionário de deposição, e essa massa foi depositada em cada recipiente ao longo de 60 segundos, então medida com o auxílio de uma balança de precisão. Para cada condição de vazão de gás de arraste e velocidade de rotação do motor, foram realizados ensaios de réplica e tréplica, para a gente ter uma maior confiabilidade dos resultados, e o resultado final dessa taxa de alimentação ela é a média aritmética desses 3 valores que são aquisitados. Bom, para a gente, então, aplicar o conhecimento acerca da caracterização da taxa de alimentação no processo PTP, foi estruturada, então, essa bancada de soldagem também no LTS, e para que a gente pudesse tornar a execução do processo mais dinâmica e eficiente, foi realizada, então, a integração da bancada, de modo que a unidade de comando do robô de soldagem que foi utilizado para fazer a fixação e deslocamento da tocha, ela estivesse interconectada com a fonte de soldagem,
para que fosse possível, por exemplo, a gente fazer a programação de linhas de código para a gente ter o acionamento, né, desse deslocamento da tocha apenas após a abertura do arco piloto e que fosse estabelecido o arco principal, a fazer também o acionamento da unidade de refrigeração, dos sistemas de gases, né, que são inerentes ao processo, e da própria alimentação de pó durante a soldagem. Além disso, a gente teve também a conexão elétrica do sistema de anticolisão entre a tocha e o robô de soldagem, de modo que a gente tivesse uma segurança maior de operação. Bom, os ensaios de soldagem eles foram realizados em chapas planas, e cada condição analisada ela foi depositada pela deposição de 3 cordões de solda lado a lado, em que a gente teve, então, o ensaio, a réplica e a tréplica, né? E de modo que a gente pudesse evitar a influência do pré-aquecimento do corpo de prova, que um cordão de solda depositado previamente ele pode exercer sobre a morfologia do cordão de solda depositado ao seu lado, após a realização de cada ensaio, foi esperado em torno de 12 minutos antes de iniciar a deposição de um novo cordão de solda. Além disso, a gente utilizou, então, chapas de sacrifício, né, em que o arco era inicialmente estabelecido nela, e também iniciar a deposição do pó. Dessa forma, a gente tem, então, cordões de aproximadamente 120 milímetros de comprimento no substrato que seria de interesse numa condição de regime da alimentação do pó. Além disso, antes do início de cada ensaio, os diferentes pós que foram utilizados, eles foram aquecidos a 120 graus por 1 hora para a gente garantir a desumidificação desse pó. Bom, em relação aos ensaios de soldagem, a partir de uma revisão bibliográfica, ela apresenta, então, a avaliação de diversos parâmetros e variáveis do processo em diferentes configurações operacionais, que seriam diferentes modelos de tocha, diferentes pós, de substrato. Porém, o objetivo desse trabalho, então, é a gente fazer uma avaliação sistemática da influência das variáveis e parâmetros do processo PTP na morfologia e diluição dos depósitos, uma vez que esses parâmetros aqui, eles são de extrema importância para aplicações de revestimento. Bom, nessa etapa dos ensaios do estudo sistemático, né, a gente utilizou como um substrato o aço carbono A36 para ele ser um material mais acessível e de menor custo, e já com o material de adição a gente usou o Inconel 625 para ele ser um material de fácil aquisição na forma de pó, de relativo baixo custo, e também para ele ser uma futura solução como camada de amanteigamento durante os ensaios, para os depósitos. Esses aqui, então, foram as variáveis e os parâmetros de soldagem que foram utilizados, né, nesses ensaios, e foi definido que cada parâmetro e variável dessa seria avaliada em 3 níveis diferentes. Bom, os ensaios de soldagem, então, dessa etapa, eles foram divididos e realizados em 4 grupos distintos de ensaios, de modo que cada ensaio ele apresenta um determinado objetivo, e a partir dos resultados obtidos, de cada grupo desses ensaios foi, então, possível a gente definir qual valor de parâmetro seria utilizado no grupo seguinte. Dessa forma, então, inicialmente, a gente fez a avaliação da relação entre a distância do bocal peça e a taxa de alimentação do pó, com o intuito da gente determinar, então, qual seria o valor de DDP que permitiria a operacionalidade mais adequada desse processo PTP, especialmente no que diz respeito à alimentação do pó. E, para isso, então, os cordões de solda eles foram realizados com uma combinação de cada nível de DDP e TX avaliados nesse estudo. Nesse grupo de ensaios 1, então, os níveis intermediários desses parâmetros aqui, né, tanto de corrente de soldagem, de recuo do eletrodo, da vazão do gás de arraste e da vazão do gás de plasma, eles foram utilizados. E, de posse dos resultados desses ensaios, a gente conseguiu, então, definir qual o valor de DDP seria empregado no grupo seguinte. Bom, nesse grupo seguinte, então, a gente fez a análise da relação entre a vazão do gás de arraste e a taxa de alimentação do pó. E esses níveis de vazão de gás de arraste empregados, eles foram, então, resultados da caracterização da taxa de alimentação que foi realizada previamente, né? Então, nesse grupo, ele tem o foco da gente avaliar a influência na distribuição de pó pelos canais da tocha de alimentação, da tocha de soldagem, na morfologia e também na diluição desses cordões de solda. E assim como no grupo anterior, no grupo de ensaios 1, os níveis intermediários de corrente de soldagem, recuo do eletrodo e vazão do gás de plasma foram utilizados nesse grupo. Bom, o outro grupo de ensaios, então, a gente fez para avaliação da vazão do gás de plasma e o recuo do eletrodo sobre os aspectos morfológicos, né, da diluição dos cordões de solda. E com base nesses resultados, a gente conseguiu definir, então, que a vazão do gás de plasma seria de 1 litro por minuto e a do recuo do eletrodo de 2,2 milímetros a ser utilizada no próximo grupo de ensaios.
Por fim, então, em posse de todos esses resultados de DBP, de vazão do gás de arraste, de vazão do gás de plasma e também do recuo do eletrodo mais adequados, a gente conseguiu, então, realizar esse grupo de ensaios 4 para a gente determinar qual seria a influência da corrente de soldagem e também da taxa de alimentação e os seus efeitos nos cordões de solda. Bom, com o conhecimento que a gente adquiriu, então, da avaliação sistemática, né, da influência das variáveis e dos parâmetros do processo PTP, a gente conseguiu ter um melhor direcionamento para a parametrização do processo PTP para a deposição do estilite 1 no substrato H13, de aço H13. Esse substrato de aço H13 ele foi escolhido por ser um das ferramentas mais utilizadas, né, na fabricação dos moldes, e já o material de adição estilite 1 ele foi escolhido por ser uma alternativa potencialmente viável, né, em aplicações de revestimento, buscando, então, a gente mitigar esses problemas de desgaste e fadiga térmica para aumentar a vida útil desses moldes, sendo que esse material é um material que apresenta, então, elevada dureza e uma composição química favorável. Além disso, nesses ensaios também foram utilizados o Inconel 625 como a camada de manteigamento. Bom, inicialmente foram, então, realizados alguns ensaios preliminares, né, com a deposição da liga estilite 1 sobre o aço carbono A36, para a gente compreender se eles teriam o mesmo comportamento do que ocorreu com o Inconel 625. E com base nos resultados que a gente teve desses ensaios preliminares, posteriormente foram, então, realizados ensaios com a deposição do estilite 1 diretamente sobre o aço H13, juntamente com a técnica de tecimento. Isso porque essa técnica tinha o objetivo, então, de a gente obter maiores larguras desses cordões, né, para fazer o revestimento superficial desse aço. Com a realização desses depósitos do estilite 1 sobre o aço H13, a gente observou a necessidade de uma camada de manteigamento pela presença de trincas, né, que foram observadas nesses cordões, e por isso foi empregado, então, o Inconel 625 por ser um material mais dúctil. Já nesses ensaios, então, com a aplicação tanto da técnica de tecimento, eles foram empregados em diferentes taxas de alimentação de pó, correntes de soldagem, também diferentes níveis de recuo do eletrodo, tanto para a liga de estilite 1, tanto para o Inconel 825, para a gente conseguir, então, avaliar quais seriam os efeitos da morfologia e a presença de descontinuidades nesses cordões de solda. Bom, com o intuito, então, da gente conseguir analisar esses aspectos geométricos dos cordões de solda obtidos, foram, então, realizados cortes transversais, né, nesses corpos de prova, para posterior análise macrográfica. Além disso, as amostras com deposição de multicamadas, elas também foram embutidas em resina, e cada uma das seções retiradas, elas foram preparadas metalograficamente, utilizando lixas de grão 80 até 600. E depois, então, seguiu com os ataques adequados conforme a combinação de cada substrato e material e metal de adição. Bom, então, com auxílio depois de um estereoscópio, a gente conseguiu fazer as macrografias desses cordões de solda, para a gente conseguir observar a geometria desses cordões, conforme essa imagem aqui. E além da análise dimensional, para as amostras de deposição de multicamadas, foram submetidas também a análise de perfil de microdureza, né? E a localização das impressões que foram feitas nessas amostras são conforme essa imagem. Bom, em relação aos resultados, né? Então, para a gente compreender qual que foi essa relação entre a velocidade de rotação do motor da ADP e a vazão do gás de arraste com a taxa de alimentação de pó, foi inicialmente, então, avaliada a taxa de alimentação global para o pó Inconel 625, em que a gente percebe, então, que o aumento da vazão do gás de arraste, ela pouco vai impactar, né, no aumento da taxa de alimentação global de material, diferentemente do que ocorre, então, com a relação da taxa de alimentação de pó e a velocidade de rotação do motor, do ADP. Bom, do ponto de vista de processo, a partir de uma velocidade de rotação do motor de 3 RPM e para uma vazão de gás de arraste de 1 litro por minuto, a gente observou, então, um efeito de pulsação do pó, e a gente acredita, então, que isso aconteceu porque essa vazão seria insuficiente para realizar, então, um adequado transporte e alimentação dessa quantidade de pó, né? Porém, isso acabou não impactando no valor final da massa de pó que foi requisitada ao longo desses 60 segundos. Porém, essa seria uma condição inadequada, né, para sua aplicação na soldagem com processo PTAP, porque a gente teria, então, um cordão de solda sem uniformidade. Além disso, ao longo dos ensaios, a gente conseguiu perceber também que o aumento da vazão do gás de arraste, ela vai impactar, então, no modo com que
os 4 canais, o material alimentado, né, nos 4 canais de alimentação da Satoshi, em que a gente obteve, então, uma alimentação uniforme de pó apenas para vazão de gás de arraste de 1 litro por minuto, e a partir de 3 RPM, para essa mesma condição de vazão de gás de arraste, a alimentação ela passa a ser ligeiramente maior pelos canais C e D. Também isso provavelmente por causa dessa baixa vazão do gás de arraste. Além disso, a gente teve também que para vazões de gás de arraste acima de 2 litros por minuto, a alimentação de material ela vai ocorrer principalmente pelos canais frontais A e B, e esse comportamento ele acaba ficando mais pronunciado para maiores vazões de gás de arraste de 3 e 4 litros por minuto. Bom, com essa análise dessas vazões de gás de arraste de 1 a 4 litros, a gente obteve alimentação de pó tanto uniforme quanto majoritariamente pelos canais A e B. E a pergunta que ficou foi, e pelos canais de alimentação C e D, né? Por isso a gente realizou, então, os ensaios com a taxa de alimentação de 1 kg por hora, uma vazão de gás de arraste de 0,5 litros por minuto, em que a gente conseguiu, então, obter essa maior alimentação do pó pelos canais C e D, o que acaba reforçando, então, essa hipótese de que as vazões de gás de arraste de até 1 litro por minuto seriam insuficientes para fluidizar e transportar esse pó para os canais frontais da tocha que está sendo utilizado. Bom, então, com esses resultados, a gente percebe, então, a influência da vazão do gás de arraste, né? E ela foi caracterizada de modo a gente conseguir observar, então, 3 formas de alimentação de material, sendo ela, em sua maioria, pelo canal C e D, elas uniformemente pelos 4 canais de alimentação da tocha, ou então, principalmente, pelos canais frontais A e B. Bom, uma vez que a gente tinha também um outro pó que foi empregado durante os ensaios, o Stellite 1, a gente teve a necessidade de também fazer essa caracterização para esse material, uma vez que o Stellite 1 e o Conel 625, eles possuem, então, densidades diferentes, né? A gente consegue notar, então, que os valores da taxa de alimentação do Stellite 1, eles foram superiores àqueles obtidos com a liga em Conel 625, e isso pode estar associado, então, com essa maior densidade do Stellite 1, que vai acabar impactando nessa maior quantidade de massa de pó num dado volume das cavidades da válvula da rotativa do ADP. E de pós desses resultados, a gente observa que o aumento, né, da vazão do gás de arraste, ela não vai resultar no aumento da taxa de alimentação global de pó, diferentemente do que ocorre para a relação entre a vazão do gás de arraste e da velocidade de rotação do motor e a taxa de alimentação de pó. Bom, também para o Stellite 1, a gente obteve esse efeito de pulsação do pó metálico ao longo dos 60 segundos, né, dos ensaios, e mais diferente do que aconteceu para o Inconel 625, para o Stellite 1 isso ocorreu apenas para uma condição de vazão de gás de arraste de 1 litro por minuto e 5 RPM, mas assim como no Inconel, esse efeito de pulsação do pó do Stellite 1 também não impactou no valor final, né, da aquisição da massa ao longo dos 60 segundos. Além disso, para esse pó, a gente também conseguiu verificar que o aumento da vazão do gás de arraste vai impactar no modo com que esse material ele é alimentado por esses 4 canais de alimentação da tocha, assim como aconteceu para o Inconel 625. Bom, depois a gente conhecer, né, em detalhes esse comportamento da taxa de alimentação de pó, essa etapa aqui do trabalho, ela teve o objetivo da gente aplicar esse conhecimento com a presença do arco voltaico e realizar o estudo sistemático da influência das principais variáveis e parâmetros do processo PTAP. E devido à instabilidade que foi observada durante os ensaios, para caracterizar a taxa de alimentação, a gente optou, então, por limitar em 1,5 kg/h a alimentação do material para os ensaios de soldagem. Bom, em relação à avaliação do efeito, né, do DDP e da taxa de alimentação de pó. Do ponto de vista de processo, o DDP de 7 milímetros, ela acaba apresentou uma elevada quantidade de pó não fundido sobre a bancada de ensaios e também sobre o substrato, principalmente para a condição de 1,5 kg/h. Uma hipótese que foi levantada para isso é que está relacionada, então, com o ângulo de incidência, né, de pó da tocha de soldagem, porque, assim, para esse nível de DBP, a gente teria, então, um nível mais crítico em relação à alimentação de material nos limites da poça de fusão. Bom, do ponto de vista morfológico, né, para o DBP de 7 milímetros, a gente percebe o impacto da taxa de alimentação na morfologia dos cordões de solda, e a gente acredita que esses resultados, eles estão relacionados também com a taxa de alimentação de pó e o modo com que ela vai influenciar na distribuição de calor para o substrato.
Como pode ser observado, então, aqui para a condição de 1,5 kg/h, a gente tem, então, uma maior quantidade de material que vai ser fundido, que vai promover, então, um aumento dessa barreira, né, de material entre o arco voltaico e a poça de fusão, e, portanto, uma maior parcela de energia seria necessária para fazer a fusão completa desse pó, que iria provir, então, da poça de fusão, o que acaba aumentando a dificuldade de transferência de calor para o substrato. Bom, ainda para esse DVP de 7 milímetros, a gente tem, então, que essa parcela de energia térmica que é utilizada para a fusão desse material de adição, ele acaba contribuindo, então, para uma menor penetração do cordão de solda para as maiores taxas de alimentação que são utilizadas nos ensaios. E dessa forma, a gente teria, então, uma redução de 82,3% na penetração do cordão de solda, com um aumento da taxa de alimentação de 0,5 para 1,5 kg/h. Bom, em relação às menores taxas de alimentação, né, tanto de 0,5 quanto 1 kg/h para os 3 níveis de DBP avaliados, a gente obteve, então, cordão de solda com perfil em finger shape da penetração, assim como nos estudos realizados por esses autores. E uma hipótese que a gente levanta para esse perfil pode estar associada, então, a essa distribuição de calor para o corpo de prova, que seria similar, então, a uma distribuição gaussiana. E, além disso, a distribuição do fluxo de calor, ela está, então, relacionada, né, com essa taxa de alimentação que é empregada, isso porque ela vai formar uma barreira de material que fica entre o arco voltaico e a poça de fusão. Bom, em relação ao DDP de 10 e 13 milímetros, os resultados de penetração, largura, reforço e área depositada foram similares para essas condições. E em relação a qual seria a condição mais adequada, né? O menor nível de DBP considerado de 7 milímetros, ele foi considerado inadequado devido ao seu perfil de penetração resultante ser em finger shape, juntamente com os altos índices de diluição que foram obtidos. E já os níveis de 10 e 13 milímetros, eles apresentaram valores similares de área depositada e também de índice de diluição. Entretanto, a gente acabou escolhendo, então, um valor de DBP igual a 10 milímetros, isso porque esse nível de DBP apresentou valores de largura ligeiramente maiores e menores valores de penetração ao comparar os cordões de solda de 10 com 13 milímetros, o que acaba sendo mais adequado, então, para aplicações de revestimento, né? Bom, para avaliação, então, do efeito da vazão do gás de arraste e da taxa de alimentação. Do ponto de vista de processo, a vazão do gás de arraste de 0,5 litros por minuto, ela acaba, então, ocorre principalmente pelos canais C e D, né? Como pode ser observado, então, por essa maior aderência de material na tocha de soldagem, o que acaba, então, reforçando os resultados que foram obtidos com a caracterização da alimentação do pó. Bom, ao a gente, então, considerar a macrografia dos cordões para uma taxa de 0,5 kg/h, a gente obteve, então, que para vazões de gás de arraste de 0,5 e 1 litro por minuto, esses cordões apresentaram, então, um perfil em finger shape. Para uma taxa de 0,5 kg/h em todos os níveis de vazão de gás de arraste, a gente obteve, então, elevados valores de penetração e também de área penetrada, e já os valores de largura, reforço e área depositada, eles acabaram sendo similares. Por isso, então, para essa taxa, essa menor taxa, né, de 0,5 kg/h, eles acabaram apresentando, então, similaridade nos altos índices de diluição obtidos, sendo todos eles acima de 44% para todos os níveis de vazão de gás de arraste estudados. Logo, com essa menor taxa de alimentação, a de 0,5 em todos os níveis de vazão de gás de arraste, ele se mostrou, então, inapropriado, né, para a aplicação de revestimento superficial, pela elevada diluição dos cordões obtidos e mais por questões operacionais de alimentação, como, por exemplo, o entupimento dos canais de alimentação C e D, que ocorreu por uma vazão de gás de arraste de 0,5 litros por minuto. Bom, em relação à taxa de alimentação de 1 kg/h, a vazão do gás de arraste de 2 litros por minuto seria a melhor, considerando do ponto de vista de processo, pela menor quantidade de pó que a gente notou sobre a bancada de ensaios. Porém, a vazão de gás de arraste de 1 litro por minuto tem a melhor morfologia do cordão de solda. Além disso, a gente consegue perceber também o perfil em finger shape para as vazões de gás de arraste, tanto de 0,5 quanto de 2 litros por minuto. Bom, considerando, então, uma taxa de alimentação de 1 kg/h, era de se esperar que a gente tivesse, então, o mesmo valor de área depositada, porém, a gente obteve valores de área depositada diferentes, né? Isso porque, ao a gente aumentar a vazão do gás de arraste de 0,5
para 1 litro por minuto, a gente teve um aumento de 25,1% da área depositada, mesmo esses cordões obtendo larguras semelhantes. O que mostra, então, que a gente teria provavelmente uma baixa eficiência da deposição de material com essa baixa vazão do gás de arraste, que ela vai se mostrar, então, ineficiente para carregar esse pó e direcionar ele para dentro, para o interior do arco voltaico e também da poça de fusão. O que faz com que essa vazão de gás de arraste de 0,5 litros por minuto, ela promove, então, essa redução da área depositada, né, que vai acarretar na maior exposição desse substrato ao calor do arco voltaico, o que vai impactar no aumento de 76% do valor da penetração e de 69,9% do índice de diluição, ao a gente comparar, então, com os valores para a condição de 1 litro por minuto. Bom, além disso, então, para essa taxa de alimentação de 1 kg a hora, ao a gente comparar os resultados da vazão de gás de arraste de 1 e 2 litros por minuto, a gente percebe, então, uma redução de 7,3% na largura dos cordões e também uma redução de 8,4% na área depositada, e uma hipótese para isso pode ser, então, para justificar, né, essa redução da área depositada, está associada com essa menor eficiência da deposição do pó. Visto que para essa condição de maior vazão do gás de arraste, essa vazão seria, então, grande o suficiente para acelerar com violência esse pó e acabar soprando ele, né, e soprar esse pó que não é depositado na poça de fusão, e esse não vai acabar acumulando, então, sobre o substrato e também a bancada de ensaios. Bom, a condição, então, com a taxa de alimentação de 1 kg a hora, ele teve um comportamento bem similar ao obtido, né, com a taxa de alimentação de 1 kg a hora, conforme explicado antes. E por isso, então, analisando todos os resultados que foram obtidos, a gente percebe que a vazão do gás de arraste, ela tem influência na morfologia do cordão de solda, e a vazão do gás de arraste de 1 litro por minuto, ela foi a mais adequada, né, no escopo desse projeto, pelas questões operacionais, de morfologia dos cordões de solda que foram obtidos e também dos índices de diluição. Bom, em relação, então, ao efeito da vazão do gás de plasma e do recuo do eletrodo, né? Para uma vazão de gás de plasma de 1 litro por minuto, a gente percebe que o valor do recuo, ele não vai promover, então, diferenças significativas na morfologia dos cordões de solda, uma vez que a gente conseguiu obter, então, cordões de solda com perfil de penetração uniforme, e além disso a gente teve também bastante regularidade ao analisar as macrografias tanto de réplica e tréplica dessas condições. Além disso, para essa vazão de gás de plasma de 1 litro por minuto, a gente obteve, então, resultados similares das medidas lineares e também de área depositada e área penetrada, né, desses cordões. E por isso a gente conseguiu, então, obter índices de diluição abaixo dos 10% para os três níveis de recuo que foram analisados, e que mostrariam, então, essa como uma condição adequada para aplicação em revestimento. Já para as vazões de gás de plasma de 2 e 3 litros por minuto, o valor do recuo vai promover, assim, diferenças na morfologia desse cordão de solda. Isso porque quanto maior for esse valor do recuo, maior vai ser o aumento da constrição desse arco e também da rigidez desse arco voltaico, além de promover, então, uma maior aceleração do jato de plasma, que ao colidir com a poça de fusão, acaba resultando em uma maior pressão de estagnação e maior penetração dos cordões de solda. Bom, para a vazão do gás de plasma de 2 litros por minuto, a gente teve, então, um aumento de 46,6% na penetração do cordão de solda, ao a gente aumentar o recuo de 1,4 para 2,2 milímetros, e já ao a gente aumentar, então, esse valor do recuo para um valor de 3 milímetros, a gente teve um aumento de 160% na penetração do cordão de solda. Já em relação aos valores de largura e reforço, eles foram similares nos 3 níveis de recuo empregados. E já em relação, então, aos níveis de diluição obtidos, todos eles foram superiores a 16% para os 3 níveis de recuo empregados. Bom, em relação, então, à vazão do gás de arraste de 3 litros por minuto, ele teve um comportamento bem similar, né, ao obtido com a vazão do gás de plasma de 2 litros por minuto, em todos os níveis de recuo empregados, até mesmo em relação ao aumento da penetração e do perfil em finger shape com esse aumento do recuo. Bom, portanto, a gente percebe, então, que a vazão do gás de plasma e o recuo, eles têm influência na morfologia do cordão de solda e também no índice de diluição deles. E por isso, então, a gente acabou escolhendo a vazão do gás de plasma como a mais adequada, sendo a de 1 litro por minuto, para a condição que a gente está analisando no trabalho,
por uma combinação, então, dos resultados de morfologia e também de índice de diluição, e considerando essa vazão do gás de plasma, a gente percebeu, então, que o valor do recuo pouco vai impactar, né, nesse índice de diluição e também de morfologia do cordão de solda. Porém, a gente recomenda o uso do recuo de 2,2 mililitros, porque ele acabaria auxiliando, então, numa maior rigidez e constrição do arco voltaico com essa vazão do gás de plasma tão baixa, o que acabaria trazendo mais benefícios em termos de processo. Por isso, então, com essa combinação, né, de vazão do gás de plasma de 1 litro por minuto e um recuo de 2,2 milímetros, a gente conseguiu, então, um cordão de solda com índice de diluição abaixo dos 10%. Bom, para a gente, então, fazer a avaliação do efeito da corrente de soldagem e da taxa de alimentação, de um ponto de vista de processo, com uma corrente de 80 amperes, a gente percebeu, então, que tanto para a taxa de 1 e 1,5 kg por hora, a gente teve, então, um destacamento do cordão em relação ao substrato, uma vez que a corrente ela foi insuficiente para garantir essa eficiência da deposição e a fusão completa desse cordão de solda. Bom, ao a gente considerar a taxa de 0,5 kg a hora, e tanto para a corrente de 130 quanto para 180 amperes, a gente teve, então, um perfil de penetração indesejado, né, e elevados valores de penetração. E já para uma corrente de 80 amperes, esse perfil de penetração ele foi mais adequado para as aplicações de revestimento, por seu menor valor de penetração, em torno de 0,3 milímetros, e também pelo baixo índice de diluição obtido, de 7,3%. Porém, as medidas, tanto de largura quanto de área depositada, que foram obtidas com essas condições, elas foram inadequadas para a aplicação esperada. Bom, para uma taxa de 1 kg a hora e uma corrente de 80 amperes, a gente tem, então, uma grande quantidade de material que está sendo depositado para a energia disponível para a fusão, né, desse material. Por isso, ocorreu, então, esse destacamento desse cordão de solda, sendo essa, então, uma condição inadequada, mesmo com o seu índice de diluição ser próximo a zero. Já para a condição com 1 kg a hora e uma corrente de 130 amperes, a gente tem um perfil de penetração uniforme e um baixo índice de diluição, abaixo dos 10% também, que seria, então, adequado para uma condição de revestimento. Bom, com base nos resultados que foram obtidos com a realização desses grupos de ensaios de soldagens, que a gente conseguiu, então, fazer uma investigação, né, de forma sistemática desses efeitos das principais variáveis e parâmetros do processo PTAP, a gente conseguiu, então, obter cordões com índice de diluição de até 9,4%, com a deposição do Inconel 125 sobre o ácido carbono A36, que mostra que ele seria, então, viável para a aplicação de uma soldagem em revestimento ao empregar esses parâmetros que são descritos aqui. Bom, em relação à deposição do Stelite 1, inicialmente a gente realizou, então, testes preliminares, né, com a deposição do Stelite 1 sobre o aço A36, em que foram aplicados, então, os conhecimentos obtidos das etapas anteriores, e nesses ensaios a gente conseguiu obter cordões, então, com penetrações elevadas, né, em torno de 0,7 milímetros, que acabou resultando, então, em índice de diluição acima dos 80% para as duas condições de teste preliminar que foram realizadas, ao a gente comparar com a deposição do Inconel 125. Entretanto, o foco do trabalho ele é o do revestimento superficial do Stelite 1 sobre o aço H13, por isso a gente mudou, né, o foco dos ensaios, e para isso a gente passou, então, a aplicar também a técnica de tecimento para que a gente pudesse obter cordões com maior largura. Assim, ao a gente considerar os resultados dos ensaios, desses ensaios preliminares, foram realizados ensaios em que a gente fez a redução do valor do recuo para 1,4 milímetros e o aumento da taxa de alimentação para 1,3 kg a hora, para correntes de soldagem tanto de 130 quanto de 140 amperes, para que a gente pudesse, então, reduzir, né, a energia entregue para o substrato e reduzir o índice de diluição que foi obtido. Bom, com o aumento dessa corrente de soldagem de 130 para 140 amperes, a gente teve um aumento de 17,1% na penetração desse cordão, de 21% na área penetrada, devido a essa maior energia que foi entregue, né, para o corpo de prova. Além disso, a gente obteve, sim, maiores valores de largura ao comparar com os ensaios sem aplicação da técnica de tecimento, como foi esperado. Porém, a gente teve índices de diluição de 27%, que seriam muito altos para a aplicação que a gente gostaria. Por isso, foram realizados novos ensaios com o objetivo da gente reduzir essa diluição. Bom, para isso, para a gente reduzir essa energia que é direcionada para o substrato, foram feitos, então, ensaios com uma taxa de
uma taxa de 1,3 kg/hora e a redução da corrente de soldagem para 100 amperes. E também a gente manter a corrente de soldagem em 130 amperes e aumentar essa taxa de alimentação em 1,5 kg/hora. Bom, a estratégia de redução de energia, ela foi eficiente, uma vez que a gente conseguiu índices de diluição baixos, né, de 10% e 16% para essas condições aqui, e por isso, a condição que foi empregada, então, na aplicação do revestimento dos moldes de injeção de alumínio foi a ATS 13015, devido aos seus resultados de morfologia e também de índice de diluição. Porém, uma vez que a gente conseguiu obter esses cordões, a gente realizou, então, depois uma análise mais minuciosa, né, do aspecto superficial desses cordões, através com auxílio de um estereoscópio, em que a gente conseguiu perceber, então, a presença de trincas, né, trincas transversais, e ela pode estar essas trincas de solidificação, elas estão relacionadas, então, com essa elevada dureza desse material e também da alta porcentagem de tungstênio desse pó, que faria com que a composição química do depósito que é formado ele seja mais propenso a essas trincas. Bom, aqui a gente tem, então, o resultado, né, do ensaio de líquido penetrante com essa condição do ensaio TS 13015, que confirma a presença dessas trincas, e uma possível solução para resolver esse problema seria, então, a camada de amanteigamento. A camada de amanteigamento ela foi feita, então, com Inconel 625, por ela ter uma maior ductilidade do que a liga à base de cobalto. E para isso a gente realizou, então, o ensaio de soldagem TI 13010, com os mesmos parâmetros que foram obtidos para a condição idealizada, né, da deposição do Inconel 625 sobre o substrato de aço A36, mas juntamente com a aplicação do tecimento, né, em que a gente conseguiu obter cordões sem trincas. Bom, entretanto, a gente teve, então, um índice de diluição elevado, acima de 20%, e por isso a gente precisou, então, realizar um novo ensaio de soldagem com esses mesmos parâmetros da condição anterior, mas com a redução do recuo para 1,4 milímetros e o aumento da taxa de alimentação para 1,3 kg/hora. Com isso, então, ao a gente manter essa corrente de soldagem e aumentar a taxa de alimentação para 1,3 kg/hora, a gente teve um aumento de 28,6% da área depositada e uma redução de 57% no valor da área penetrada, o que acabou impactando no índice de diluição de 7,8%. Bom, essa estratégia de redução da diluição, ela mostrou-se suficiente, né? E por isso a gente conseguiu, então, realizar a deposição em multicamadas dos materiais para fazer o revestimento superficial do aço H13. E com isso a gente conseguiu, então, um depósito sem trincas, porém ele tinha mordeduras nesses cordões, né? Uma possível solução para isso foi, então, que a gente viu do aumento da amplitude do tecimento para 14 milímetros da camada de amanteigamento, e com isso a gente obteve, então, um aumento de 5,8% na largura e uma redução de 17,6% no valor do reforço desse cordão. E como resultado final, a gente teve um índice de diluição de 12,9%, que seria, então, adequado para aplicações de revestimento. Depois, então, a gente conseguiu realizar novamente, né, a deposição em multicamadas, com essa nova condição para o depósito de amanteigamento, em que a gente conseguiu obter, então, um cordão sem mordeduras e também sem trincas, para fazer o revestimento superficial do aço H13. Aqui a gente tem, então, as macrografias dos depósitos, né, em multicamadas que a gente realizou. E do ponto de vista morfológico, as 3 amostras, elas apresentam a penetração máxima nas laterais do cordão de solda para a segunda camada, né, do stilite, do depósito, que seria o de stilite 1, enquanto que na primeira camada do Inconel, essas amostras elas acabam apresentando uma maior uniformidade no perfil de penetração desses cordões. Porém, a gente consegue observar que tem algumas variações na morfologia desses cordões, né? Uma vez que quanto maior for a diluição entre a camada do stilite 1 e do Inconel, a gente tem alguns casos em que a penetração máxima do depósito do stilite 1, ela chega a alcançar quase que o limite da linha de fusão em relação ao aço H13, e em outras a gente tem essa divisão mais clara, né, entre essas camadas de material. Por isso, considerando então o potencial de aplicação, né, dessa técnica para o revestimento do aço H13, com o processo PTAP, a gente teve, então, a necessidade de caracterizar esses depósitos através da realização dos perfis de microdureza. Aqui, então, a gente tem para essa amostra a interface entre essas camadas de Inconel 625 e do stilite 1, ela não é tão nítida, né, nas laterais desses perfis, nesses perfis laterais, diferentemente do que acontece no centro. Porém, se a gente for ver, então, no perfil do centro, ao considerar
a dureza que é informada pelo fabricante, a gente tem uma redução de 27,3% nessa microdureza para a segunda camada do depósito. Isso possivelmente porque a diluição com a camada do manteigamento, ela existiu, né? Ela acaba acontecendo entre o Stelite e o Inconel. Mas essa ainda acaba se mostrando bastante endurecida, o que acaba garantindo, então, que a superfície desse depósito, ela apresente, então, uma elevada dureza para esse revestimento do aço H3. Aqui a gente tem, então, que tanto para o perfil do lado direito quanto o perfil do lado esquerdo, essa interface entre as camadas do Inconel 625, ela não é tão clara, o que acaba impactando nesses valores de microdureza obtidos também do cordão, né? Já para essa amostra, ela é observada, então, essas regiões distintas, né, entre a deposição do Inconel e do Stelite 1, exceto para o lado direito. E assim como na outra amostra, a gente tem, então, que essas diferentes penetrações locais no depósito, elas acabam influenciando nos valores de dureza que foram obtidos nos valores de microdureza dos depósitos. Bom, em relação às conclusões, a gente tem que a vazão do gás de arraste, ela acaba interferindo no modo de alimentação do pó pelos diferentes canais de alimentação da tocha, em que a gente tem, então, 3 modos de alimentação, sendo ele principalmente pelo canal C e D, uniformemente distribuído pelos 4 canais, ou ainda principalmente pelos canais A e B, que o modo de alimentação, ele possui, então, influência na morfologia e diluição dos cordões de solda, de modo que a gente fixar a taxa de alimentação de material em 0,5 e 1 kg/hora, e ao variar essa vazão do gás de arraste, a gente tem, então, alterações, né, sobretudo nos perfis de penetração do cordão de solda, diferentemente do que acontece para maior taxa de alimentação de pó. A vazão do gás de plasma, então, e o recuo do eletrodo e a corrente de soldagem, eles acabam influenciando no formato do arco voltaico, e devido a esse efeito de constrição do arco, eles também acabam influenciando na geometria dos cordões de solda e índices de diluição. E ao realizar, então, a avaliação sistemática do efeito dos parâmetros dos principais parâmetros e variáveis do processo para essa configuração operacional que a gente empregou, a gente conseguiu, então, realizar depósitos do Inconel 125 sobre o substrato de aço A36 com um baixo índice de diluição, abaixo dos 10%, e um perfil de penetração uniforme. Além disso, a deposição da liga Stelite 1 diretamente sobre o substrato de aço H13, ela foi desafiadora pelo surgimento das trincas transversais, que foi resolvido, então, com essa camada de amanteigamento com o Inconel 625. Além disso, a deposição desses materiais similares de Stelite e Inconel 625 sobre o H13, a gente conseguiu ter um depósito de elevada dureza, que associado com composição química favorável do Stelite 1, ela acaba, então, resultando numa potencial solução para o revestimento desses moldes. Assim, essa técnica proposta de depósito de 2 camadas, ela foi capaz de produzir depósitos com adequada morfologia do cordão de solda, com um perfil de penetração uniforme associado com baixo índice de diluição. Portanto, os resultados que foram alcançados mostram que o processo de soldagem PTAP é uma alternativa potencialmente viável, né, para o revestimento dessas cavidades de molde de injeção, no que se refere ao aumento da vida útil desses moldes. Essas foram as referências empregadas nessa apresentação. Eu gostaria de agradecer também à UFSC, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas, também ao Rota 2030 e à Fundep pelo auxílio financeiro, e também ao Laboratório de Tecnologia da Soldagem, o LTS, que permitiram a realização desse trabalho.